Se nós fôssemos aqui enumerar todos os problemas que a advocacia vive hoje, talvez nós precisássemos começar dizendo o seguinte: nós precisamos dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, mais do que nunca, precisa de um advogado no seu comando. Ah, mas quem está aí não é advogado? Quem está aí pode ser 1 milhão de coisas. Quem frequenta os tribunais, quem frequenta as salas de audiência no dia a dia, e eu frequento os tribunais, faço muitas sustentações orais, faço muitas audiências, tenho processos em Jales, tenho processos em Fernandópolis, tenho processos em Rio Preto, tenho processos em Santa Fé do Sul, enfim, advogo. O nosso atual presidente é um grande comunicador, é um grande, talvez, animador de... chegaram, olá, por favor. É um grande, talvez, animador de auditórios. Agora, advogar, sentir as agruras da advocacia é uma outra coisa. Sentir as dificuldades por que passam os advogados reclama, requer o exercício da advocacia. Este é pressuposto para que a gente possa ter uma ação sensível e coordenada para que nós possamos, eu não digo superar, mas pelo menos começar a enfrentar os problemas. Vamos começar por algo que o Guilherme Sonsini disse, que tem a ver com o problema da assistência judiciária. Eu nunca vi tanta arrogância na condução de uma questão que deveria ter sido abordada com mais delicadeza, com mais inteligência, com menos arrogância. Porque, meus amigos, nós chegamos a um ponto em que os defensores públicos não querem mais ser filiados da OAB, quando, na verdade, eles deveriam sentir orgulho de serem filiados à nossa ordem. Quer dizer, o que será que aconteceu para haver uma inversão tão grosseira e tão brutal que a ordem representa um mal para essas pessoas que, como nós, saíram da faculdade, que, como nós, advogam? Já começa daí que nós devemos perceber que algo de estranho há. Depois, o advogado que exerce assistência judiciária precisa ser remunerado e bem remunerado. E este advogado não basta se inscrever nos quadros do convênio da assistência para pegar as causas. Este advogado, também ele tem que ser qualificado, também ele tem que ser amparado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para o quê? Para prestar um serviço de qualidade e nós possamos, não a partir do discurso, mas a partir de um exemplo concreto, a partir do exemplo que nós temos que dar, mostrar que a assistência judiciária é tão boa ou melhor do que a Defensoria Pública. E mostrarmos para a sociedade que o serviço prestado pela assistência judiciária é um serviço que presta, digamos assim, uma importante contribuição para a própria cidadania. E com isso, com exemplo e não com discursos, nós vamos reafirmar a importância da assistência judiciária, com mais inteligência, com menos arrogância. O exemplo que nós temos da assistência judiciária hoje, o exemplo do que a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, acabou fazendo com a assistência judiciária, jogando-a numa vala comum, é inadmissível. A advocacia do interior pode precisar muito da assistência judiciária, mas nós temos que fazer por merecer, e vamos fazer por merecer, mostrando que a assistência judiciária é tão boa, e pode ser melhor ainda do que a própria Defensoria Pública, porque senão, meus amigos, não se iludam. Se nós deixarmos o advogado isoladamente apenas fazer assistência judiciária, esse advogado será engolido pela Defensoria Pública, que tem quadros que prestaram concursos, que tem quadros, no mais das vezes, muito capacitados. Nós temos que mostrar que somos capacitados. Nós, da advocacia privada, temos que mostrar que somos capacitados para exercer esse munus, para exercer esta importante função
de maneira igual ou melhor que a Defensoria Pública, porque do contrário, não nos iludamos, seremos engolidos. A ordem cumprirá um importante papel ao auxiliar esse advogado, ao qualificar, ao equipar esse advogado para podermos prestar um serviço ainda melhor do que aquele que é prestado hoje. E sempre dialogar fraternamente com a Defensoria Pública, dialogar fraternamente com muitos outros órgãos que às vezes, alguém me falava ainda há pouco de um problema que houve nessa cidade, que o Ministério Público Federal, um representante, oficiou à OAB reclamando de honorários que eram cobrados abusivamente. E a ordem promoveu uma série de medidas, desagravo. Quem foi que falou isso para mim ainda há pouco? A ordem promoveu um desagravo, quando na verdade, talvez se a ordem tivesse tomado outras medidas, ela talvez tivesse dialogado e enfrentado esse problema com mais inteligência. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos advogados reclamavam que juízes federais e desembargadores federais não recebiam advogados, simplesmente não recebiam. Todos devem conhecer aquela história muito antiga que foi protagonizada por esse grande advogado, que já se despediu, não está mais entre nós, que é o Teotônio Negrão. Teotônio Negrão é um nome que está ao nosso lado no dia a dia, com aquele primeiro Código de Processo Civil comentado. Diz a lenda que ele ingressa na primeira vara civil de São Paulo, encontrou um sujeito na mesa que era destinada aos juízes e falou: doutor, eu queria despachar com o senhor. Ao que o juiz virou para ele e disse assim: eu não falo com advogados, eu não despacho com advogados. E ele imediatamente, Teotônio, respondeu: desculpe, eu pensei que o senhor fosse juiz. O juiz fala com o advogado. Isso é um paradoxo, é uma loucura, não é? E o ministro Ari Pargendler, que hoje é presidente do Superior Tribunal de Justiça, naquela altura era o coordenador da Justiça Federal. Ele envia um ofício ao Conselho Federal, dizendo o seguinte: olha, estou ciente da verdadeira agrura que os advogados vivem porque não são recebidos pelos juízes e desembargadores federais. Desembargadores federais, muito entre aspas, coisíssima nenhuma, juízes federais de segundo grau, porque eles se autonominaram desembargadores federais. Mais noves fora, dizia o ministro Ari Pargendler: o que vocês acham de nós instituirmos, ressalvados os casos de urgência, uma ideia de os advogados marcarem hora para serem recebidos? E a OAB de cara respondeu assim: o advogado tem o direito legal de ser recebido a qualquer hora, a qualquer dia, de qualquer maneira. Bom, essa é uma resposta que pode ser bonita, pode ser altiva, pode ser o que for. Mas o ministro respondeu o seguinte: vocês querem que fique como está? Perfeitamente, vai ficar como está. Vocês ficam com a lei, com esse direito abstrato de ser recebido a qualquer hora, a qualquer dia, mas boa sorte. Quando, na verdade, se nós tivéssemos estabelecido um diálogo com o Conselho da Justiça Federal, nós teríamos tido uma coisa muito mais inteligente. Por quê? Ressalvados os casos de urgência, isso é, quando nós não temos como marcar hora, o advogado, de acordo com a proposta do ministro Ari, sempre será recebido nos casos de urgência. Agora, se eu quiser ir ao escritório do Dr. Guilherme, segunda-feira, às 4 da tarde, será que ele pode me receber? E o doutor Laurindo? Será que ele pode me receber? Será que eles vão poder? E o doutor Pedro pode me receber? E o doutor Gabriel? E o doutor Flávio de Rio Preto pode me receber? Segunda-feira, às 4 horas? Não sei, eu ligo, pergunto e marco hora. Ora, por que eu não posso fazer, nos casos que não são de urgência, a mesma coisa? Nós marcamos hora, nós temos mais inteligência. Vamos usar os nossos direitos e as nossas prerrogativas com inteligência. A OAB vem atuando muito no pós-fato. Quer dizer, o advogado foi espezinhado, o advogado foi violentado nas suas prerrogativas, aí vai a OAB, faz um desagravo, reclama, toma todas as medidas possíveis. Basta isso? Não. Nós temos que ter uma atuação que previna esses conflitos. Nós temos que ter uma atuação mais inteligente. E eu vou falar rapidamente de uma coisa que foi muito bem sucedida, que foi a minha proposta de se
edificar uma súmula vinculante para o advogado ter acesso aos autos de inquérito policial. Todos devem se lembrar daquelas operações policiais da Polícia Federal, quando elas eclodiam, mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária. A pessoa era presa, o familiar vinha no nosso escritório, perguntando o que aconteceu, meu marido foi preso, você ia olhar o inquérito, não podia olhar o inquérito porque estava sob sigilo. E aí, como nenhuma, vocês que são recém-formadas, tinha curso de telepatia na faculdade de vocês, para saber o que se passou na cabeça do juiz, como ele lavrou a decisão, sem olhar os autos? Sem olhar os autos, isso é impossível. Ora, você tinha pessoa presa, precisava examinar os autos, mas vinha o juiz e dizia, o senhor não pode examinar os autos porque o exame dos autos compromete a eficácia das investigações. Auto lá. Acontece que a eficácia das investigações numa sociedade democrática, ela deve respeitar direitos e garantias assegurados ao cidadão. E entre esses direitos e garantias está na Constituição o direito de ele ser assistido por um advogado. E ser assistido por um advogado no momento do flagrante não é algo decorativo ou afetivo, que você vai lá, abraça seu cliente, ó, fica aí, meu, calma aí, vai dar tudo certo no final. Não, não é isso que se espera do advogado. Até sim, o advogado, às vezes, como oncologista, tem esse importante papel de dar um conforto moral para o seu assistido. Mas o que se espera do advogado é que ele, tecnicamente, possa assistir o cidadão. Para isso, ele precisa olhar os autos. Saber se a autoridade que decretou a prisão é competente, saber se a decisão é fundamentada, saber se a decisão tem justa causa, só olhando os autos. E o advogado pedia, não conseguia, ia para o TRF, não conseguia, ia para o STJ, não conseguia. E só depois desse périplo, dessa verdadeira via crucis, ele conseguia então chegar ao Supremo Tribunal Federal e aí depois de um mês conseguia olhar, ou 15, 20 dias. Ora, a súmula vinculante número 14, representou um grande avanço porque tirou o advogado dessa via crucis. O juiz não deu hoje, você vai direto no Supremo Tribunal com uma reclamação e consegue ver os autos. Então nós criamos um mecanismo, nós dotamos a advocacia de um mecanismo que previne isso, que previne a truculência e a brutalidade daqueles que não nos deixam examinar os autos. Que outras coisas poderiam ser feitas? A inserção do advogado na Escola Superior da Magistratura. Magistrado, antes de judicar, tem que ouvir da ordem coisas que se esperam do juiz em termos de educação, em termos de receber, saber ouvir, dar atenção para o advogado. A OAB tem que ter um contato estreito com as diferentes corregedorias, a corregedoria do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a Corregedoria do Tribunal Regional Federal, para que conflitos sejam prevenidos. Não basta gritar em termos de respeito às prerrogativas. Sim, nós vamos gritar, nós vamos lutar. Eu, por onde tenho passado, encontro uma pessoa para a qual impetrei um habeas corpus como advogado. Isso é muito importante, isso é importantíssimo, mas o essencial está numa atuação que previna, que faça com que o advogado não seja mais espezinhado, que faça com que o advogado seja respeitado. Esse é um vértice da questão que nós temos hoje pela frente. Uma outra questão que foi tocada pelo Guilherme diz respeito ao problema da autonomia das subseccionais. Por que será que Jales não tem uma autonomia administrativa financeira? Ou Rio Preto, ou Campos do Jordão, ou Campinas, ou Ribeirão Preto? O que acontece que tudo ficou tão centralizado? É bom para a advocacia? Essa advocacia que lutou, como disse, lembrou bem o doutor Pedro Calado, essa advocacia que lutou tanto pela redemocratização do país, ela dá o exemplo daquilo que é antítese da democracia, de uma ordem centralizada, autoritária, em que as coisas dependem do centro para a periferia, ou de cima para baixo. Isso tem que acabar. A Ordem dos Advogados do Brasil, a sua seccional paulista, ela contribui
para o Conselho Federal. As subseções contribuem para a seccional. Agora, uma parte do dinheiro tem que ficar nas subseções. Uma parte do dinheiro tem que ficar aqui para que os advogados aqui decidam o que fazer com o dinheiro que sai daqui, com plena autonomia, podendo convidar quem quiser para falar e não depender da Comissão de Cultura, do Departamento de Cultura da OAB. É um absurdo que entidades, que subseccionais tenham que ser tuteladas, porque é uma verdadeira tutela. Isso é inaceitável. Nós temos que mudar isso. Temos que ter eleição direta para presidente do Conselho Federal da OAB. Meus amigos, nós temos uma coisa que é absurda. Uma chapa ganha as eleições, ganha às vezes, como ganhou a atual gestão, com 32%, 33%. Por que as outras tendências não estão refletidas no Conselho Seccional? Como no Parlamento? O Parlamento tem PT, PSD, PSDB, PCdoB, PTB, PDT. O Conselho da OAB também deveria ter espelhados aqueles grupos que representam tendências, que representam vozes na advocacia. Certo, Gabriel? A diretoria tem que ser monolítica, a diretoria tem que ser um grupo, porque o grupo que é executor tem que ser um grupo fechado, com uma identidade, está tudo bem. Mas o conselho é como o parlamento. A diretoria tem que ouvir o seu conselho, e ouvir um conselho plural, composto de diversas tendências, é ouvir todas as vozes da advocacia. Quem quiser uma ordem democrática, tem que começar com a palavra da descentralização, tem que começar com a palavra da abertura para todas as tendências. É isso que nós queremos. Queremos fazer uma OAB nova, queremos dar uma cara nova e moderna para a OAB. Falou-se aqui muito do prestígio do advogado. Meus amigos, o prestígio que nós tivemos antes de 30, na República Velha, nós não vamos ter mais. Era o tempo em que só eram advogados filhos de grandes fazendeiros, a elite da sociedade. Nós não pertencemos, de um ponto de vista socioeconômico, às elites sociais. E é bom que seja assim. Eu vejo aqui o Orlando Maluf, que me antecedeu, filho de imigrantes. Eu sou filho de imigrante. Meu pai era um desses judeus errantes que veio para o Brasil, mascateou o interior. Minha mãe, filha de sírios. Esse é um grande milagre do Brasil, que une raças, que une etnias, que une pessoas de uma forma mágica. Também eles, imigrantes. O exemplo que eu tenho em casa é um exemplo de trabalho, um exemplo só trabalho. Nós pertencemos ao povo, nós pertencemos à massa. É bom que seja assim. Agora, meus amigos, nós queremos, podemos e devemos ter prestígio enquanto advogados, sim. Mas esse prestígio nós vamos resgatar com o nosso exemplo. Quantas vezes nós vimos balanços da OAB publicados em jornais de grande circulação para saber como o dinheiro da ordem é gasto? Nós precisamos começar a dar exemplo com a nossa conduta, a exigência de um padrão ético no comportamento dos advogados para evitar situações esdrúxulas. Nós queremos movimentar a ordem de uma maneira diferente, de uma maneira mais democrática, mais próxima das pessoas. E nós só vamos fazer isso com a renovação, porque quem está há 9 anos no poder acaba perdendo a sensibilidade para certas coisas que são as mais banais. Onde é que já se viu um funcionário de protocolo dizer se a sua petição está ou não de acordo? E a ordem? Cadê a ordem? Perdeu a sensibilidade para ver essa coisa tão comum que um advogado, como o Dr. Sonsini percebe com clareza, que um advogado como o Dr. Laurindo percebe porque é palpitante? Qualquer um de nós percebe. Meus amigos, nós precisamos mudar e com urgência. E nós só vamos fazer essa mudança que hoje nós começamos a perceber que é uma necessidade
quando nós tirarmos este grupo que está hoje no poder, que já foi bom um dia, que já contou com pessoas como Orlando, quando nós nos unirmos, quando unirmos as oposições para podermos, então, almejarmos um horizonte melhor, uma ordem mais solidária, uma ordem mais fraterna, e, enfim, termos aí um horizonte mais auspicioso, não apenas para a ordem, mas para nós mesmos, como um legado para os nossos filhos, para os nossos concidadãos, para todos aqueles que nós amamos e estimamos. Eu queria, antes de encerrar, agradecer muito a presença de todos. Se nós fôssemos a falar aqui dos grandes problemas da ordem, aqui se falou também do IPESP, problema da previdência do advogado, outra grande questão que mereceria uma tarde inteira de debates, porque a ordem atua nas prerrogativas, a ordem atua na questão da ética profissional, a ordem atua na questão da democracia brasileira, mas a ordem também tem que amparar o advogado que, quando já vai ficando mais velho, ele precisa de um amparo da ordem, da previdência, comprar remédios a preços mais baratos do que aqueles que são vendidos nas farmácias, conseguir montar o seu escritório para quem é jovem, com preços melhores. Tudo isso é papel da ordem. Tudo isso é o grande papel da ordem. Nós lutamos pela redemocratização do Brasil, mas agora nosso centro, nosso foco há de ser o advogado, uma classe organizada, uma classe unida e bem formada. Só assim nós poderemos dar uma contribuição para o Brasil. Do contrário, nós vamos falar sozinhos, vamos falar de um passado glorioso, mas num presente duvidoso. Não, nós queremos um presente iluminado por um futuro radioso. Muito obrigado.